Bem-vindos. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos dizer a Ele que nós estamos aqui em espírito e em verdade. Vamos declarar nesse momento que nós queremos ouvir a voz do nosso Deus. Você pode ficar de pé nesse lugar. A gente vai começar orando. Vamos orar agradecendo a Deus porque estamos aqui. Se não pode orar. Pai, no nome de Jesus, aqui do povo, Senhor, nós viemos a te adorar. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, Senhor, que som no nosso coração. Vê se é em nós algum caminho mal. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que dificulta a nossa adoração desta noite, neste lugar. Que a gente possa, Deus, te adorar na beleza da tua santidade, compreendendo quem tu és. Mas diante de ti somos pó. Sendo pó construídos por ti, Deus, nós te pedimos, nos refaz de novo. Nos ajuda, Deus, a estarmos diante de ti em espírito de adoração. Ministre em nosso coração o teu louvor, a tua adoração. Ministre no nosso coração a tua vontade. Que possamos, ó Deus, diante de ti, recebermos a tua palavra, recebermos e entendermos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.
não merecemos o fato de Jesus ter pagado o preço que era nosso. Vamos reconhecer diante do Senhor que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez. A gente não tinha nem nascido, nossos pecados já tinham sido perdoados. Então cabe a gente nesse momento só entregar a vida a Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu declaro que o Senhor me constrange com o tamanho do amor. Eu declaro nesse momento que você não é digno do perdão, mas que você aceita. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão.
Amém. Poder sentar, queridos. Graça e paz, irmãos, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passar alguns avisos e comunicados da nossa congregação. Dizer aos coristas que o intervalo ou o descanso acabou. Nessa terça-feira já teremos ensaio do coral e já vamos começar a ensaiar para o musical de Natal. Então os coristas é mais de que convocado. É uma ordem de todos estar aqui para nós começarmos a aprender as músicas que nós iremos cantar em Natal. Então, ensaio nessa terça-feira às 19 horas. Na quarta-feira, como nós já sabemos, continuaremos a nossa jornada bíblica. Egito, deserto, Canaã. Está sendo uma bênção todas as quarta-feiras. E nessa quarta-feira você tem um convite especial para estar aqui às 19 horas. Não perca essa oportunidade vinda direto do Senhor. E como já está sendo anunciado, a nossa sede, ou seja, também a nossa igreja, irá receber a carreta missionária. Será no dia 4, 5 e 6 de outubro, lá no estacionamento da nossa igreja mãe, como o nosso próprio pastor presidente Geraldo fala. Então, vai ter vários tipos de serviços e não vai só abranger o bairro Conceição, mas sim toda a cidade de Itabuna. Então vocês podem compartilhar à vontade todas as informações quando sair na rede social da igreja ou até na nossa rede social para compartilhar, porque vai abranger toda a cidade de Itabuna, abençoar todos aqueles que não vão precisar daqueles serviços que ali vão estar prestando. E diante disso, a proposta, o nosso líder Alevan colocou essa proposta para Geraldo para que no dia 4, à tarde, o grupo, o Ministério Sal e Luz e Congregação, aqueles que quiserem ir, está lá e ir lá para a Conceição e ali a gente fazer o evangelismo de rua. Então essa é uma proposta que a Alevan passou para Geraldo, ainda está em análise, mas daqui até lá, mais informações nós vamos receber, se realmente vai ser dia 4 ou outro dia, mas já reserve dia 4 à tarde, aqueles que puderem ir, né? Não só o Ministério Sal e Luz, mas também a congregação de modo geral. Nós vamos estar fazendo o que nós já fazemos aqui, agora lá no Conceição, porque nós somos igreja e nós não temos parede, nós vamos aonde nos chamar e nós temos que levar o Evangelho de Deus a todo mundo. Então, a carreta missionária será dia 4, 5 e 6 de outubro. O tema de oração assim vai ser projetado. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Que nós possamos estar orando sobre esse tema, que nós já sabemos que Deus é bom todo tempo Deus é bom. Nossa oração é sempre às 10 e às 8 horas da noite, e que nós sentimos a vontade de estar orando por esse tema de gratidão. E o versículo da semana está em Salmo 107, verso 1. Vamos todos ler junto? Louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Além da nossa oração das 10 e às 8 horas da noite, podemos também estar aí meditando em Salmo 107, verso 1. E nesse primeiro momento de oração, convidar a nossa irmã Lena ou Helenita para estar orando pelo seguinte tema: oração de gratidão ao Pai por sua infinita bondade para conosco, o seu povo. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Céu da terra, Senhor. Te agradeço, meu Deus, de estar aqui, Senhor. Nunca vi, Senhor, nosso irmão, Pai.
agradeço, meu Deus, por tua excelência e bondade, meu Pai. Que o Senhor é bom, meu Pai. O Senhor é infinito. Não tem ninguém melhor que o Senhor, meu Pai. O Senhor é o único, meu Pai. Damos gratidão, Senhor, pelo Senhor existir em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, pela tua bondade, o teu carinho, o teu amor por cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, que é imensa, é infinita em cada vida de cada um de nós, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por essa bondade que o Senhor tem, meu Deus. Te peço, meu Deus, que nós fazemos, meu Deus, por merecer essa tua bondade, Senhor. Que a gente nunca, meu Pai, venha se contrariar ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o único, meu Deus, que faz a gente viver. O Senhor é o único, meu Pai, que dá saúde, que dá o alimento, que dá o fôlego de vida para a gente viver, Senhor. Então, meu Deus, nos orienta, meu Deus, para nunca desapontar o Senhor, meu Pai. Sempre viver em teus caminhos, meu Pai. Te abençoando, te louvando, te adorando e te clamando cada vez mais, meu Deus. Porque o Senhor único que a gente deve clamar e te adorar e se humilhar aos seus pés. Amém. Essas bênçãos eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Deuteronômio 10, 14. A irmã Helena pode continuar aqui para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e das ofertas. Vamos ler juntos? Eis que os céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém. Vamos louvar o Senhor enquanto a irmã Helena recolhe os dízimos e a oferta.
louvado, Senhor, com a palavra que foi lida, pelos dízimos e as ofertas, Pai, para a casa de Deus. Abençoa grandemente cada um que ofertou, meu Pai, e aqueles que não ofertou, Deus abençoa também. Esteja abençoando, esteja guardando, esteja abençoando. Esteja abençoando, meu Deus, o louvor que vai ser louvado, Senhor. E a palavra que também vai ser lida em tua casa, meu Deus. Esteja abençoando cada um de nós, Senhor. Esteja derramando bênçãos, meu Deus, em nossas vidas, Senhor. Nós te adorar e te louvar cada vez mais, Senhor. Sem cessar, Deus. Essas coisas eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Salmos 34, do verso 1 a 8. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Hoje pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, vai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, declarando. A gente louva dizendo: o Senhor confia no Senhor, eu amo o Senhor. Obrigado porque quando eu clamo, o Senhor me responde. Obrigado porque o Senhor é um Deus que desampara os seus. Tudo é por Ele, para Ele. Vamos gastar toda a nossa vida no nosso Deus. Ele é digno. Cada vez mais diminuindo
aniversariantes da semana e pelos irmãos que têm motivo de gratidão. Se você tiver algum motivo de gratidão, pode vir aqui à frente. E todas as crianças. E mensageiras do rei também, para a gente orar pela vida de vocês. Amém. Vamos orar. Dona Neisa vai vir? Venha, vamos aguardar nossa irmã Neisa. E tem motivo de gratidão, nossa irmã Maria também. Pode vir, devagarzinho, pode vir. Josi, Érica, irmã Lena. Como eu falei, Érica? Eu pensei, ia falar Maria Clara, eu falei Érica, não foi irmã Lena. Érica é a mãe de Maria Clara. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, gratos ao Senhor e pela vida das crianças. Oremos. Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, nesse momento louvar o Senhor. Te agradecer porque o Senhor é bom. Pedimos ao Senhor, fica conosco, Pai. Que a gente tenha certeza da presença do Senhor todos os dias. Tira de nós toda angústia, todo medo, toda preocupação. Tudo que tem, Senhor, de alguma forma tentado abalar nossa mente, nosso coração. Queremos nesse momento entregar isso nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é dono de toda a ciência, todo o poder. O Senhor tem toda a sabedoria. Nada é impossível para o Senhor. E nesse momento nós queremos, Senhor, declarar essa verdade aqui em nossa congregação. Agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui com o coração grato, entregando, né, a vida ao Senhor, declarando que o Senhor é bom. Te agradecemos pela vida de cada criança, Senhor, que está aqui, pela vida de cada mensageira do Rei. Que a cada dia, Senhor, elas possam ter certeza do Deus que o Senhor é, que não existe outro caminho, não existe outra verdade, outra vida. Jesus é, Senhor. Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida, e assim nós cremos. E nós temos experimentado dessa verdade pelas tuas misericórdias. Fica conosco, abençoa a vida de Senhor nesse momento. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, no nosso meio. E que o nosso coração esteja pronto, Senhor, para te ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Hoje ficou todo mundo lá de cá, então mudo de cá. Aqui não, vou ficar mesmo. Pronto. Tem dois aqui, a gente muda de um lado do outro, não tem problema não. Não tem dor de cabeça. Pronto. Ixi, tem que pular de lá pela câmera aqui. Vou pular de cá. Se vocês puderem vir pra cá, é bom, né? Fica melhor. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Nós vamos falar nessa noite um texto que o Senhor falou comigo há tem mais de um mês, mais de 2 meses. E por algum motivo eu li um texto, 7 versículos. E aí fiquei pensando naquela situação, o Senhor falou no meu coração. Aí eu pedi para a Romário fazer um desenho. E esse desenho eu mandei esculpir no violão, que é o violão que eu estou fazendo lá. O cara está me enrolando já há 2 meses. Está aí, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. E aí as coisas vão correndo assim, a gente vai pensando no texto, a gente vai pensando, vai meditando.
Hoje ontem à noite estava eu, Laís e a sobrinha conversando, e entrou no assunto mais ou menos dentro disso aí. E nós discutimos sobre alguns assuntos ontem à noite, a chuva caindo, e a gente batendo papo sobre isso. E mais ou menos sobre isso nós falamos. Vamos ler aí capítulo 6 de 2 Reis. Versículo 1 diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eis que o lugar que habitamos contigo está estreito para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomamos de lá, cada um de nós, uma viga. Pronto, é a mesma coisa. E façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Quem disse isso? O profeta. O servo disse: tu pode ir com os teus servos? Ele falou: eu irei. E disse, e foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O ferro do machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele, estendendo a sua mão, o tomou. Então o que aconteceu aí? Para entender melhor, Eliseu é sucessor de Elias. Como sempre, ele era um pregador itinerante, ele ia ensinar nos lugares que ele passava, ele era um profeta de Deus, boca de Deus na terra, mas tinha as escolas dos profetas, e não era só uma, e tinha vários estudantes de profetas. Lembra que quando Elias segue para ser levado pela carruagem de fogo, ele diz para Eliseu: ó, fique aqui, porque tu sabe que o Senhor vai me tomar ainda hoje a carruagem de fogo. Ele disse: vive eu como vive o Senhor, eu não te deixarei só. E ele segue Elias até Elias ser tomado pela carruagem de fogo. E no meio desse caminhar de Elias com Eliseu, alguns filhos dos profetas não sabem que ele vai ser tomado pela carruagem de fogo, e ele segue. Então, quem são esses filhos dos profetas? São jovens aprendizes que estão ali caminhando com Elias e Eliseu. E agora Elias, levado pela carruagem de fogo, fica Eliseu. E Eliseu continua esse ministério. O que acontece no capítulo 6 aqui? Ele chega no local onde estão os filhos do profeta. A gente entender melhor. E os filhos do profeta compreendem que aquele lugar está pequeno para eles continuar. Nos faz entender que existia uma quantidade de pessoas ali aprendendo o profeta. E ele chama Eliseu e faz uma proposta. E dentro dessa proposta o profeta diz: ok, pode fazer isso. Ele diz: não é bom que o Senhor vá conosco? E o profeta diz: tudo bem, eu irei, vamos juntos. Deu para compreender? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nos faz a compreensão. Se existe algo que tem dificultado o nosso pensamento, o nosso entendimento, tira todo o empecilho. Nos ajuda a compreender, ó Deus, nos ajuda a compreender tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui, e que isso que a gente venha ouvir e compreender, que apliquemos em nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então você já entendeu que tanto em Gilgal, Betel, Jericó e Ramá existiam casas que ensinavam profetas, as casas dos profetas. E Eliseu estava uma dessas agora. A quantidade aumenta, e ele diz: ficou pequeno, profeta. Vamos sair cada um de nós, proposta deles. Vamos tirar uma estronca
Vamos tirar uma peça de madeira e vamos construir um novo lugar para a gente? Boa proposta. Vamos fazer isso. Eles vão, mas existe um problema ali. Estão cortando de machado. Como vocês falaram, o ferro, tem algum autor que diz, o ferro do machado se soltou do cabo. Todo mundo conhece machado, não conhece? Quando eu vi esse texto, eu comecei a pensar em algumas questões, e o Senhor falou no meu coração. Justamente no violão eu coloquei uma cruz e embaixo eu coloquei um machado. A Romário fez o desenho e eu mandei esculpir a cruz e o machado. Aí o cabo do violão perguntou, e qual a ideia aqui? Eu falei, depois você vai saber, mas você não sabe primeiro. A ideia de que, através da cruz de Cristo, nós estamos em sempre uma construção nova, para nos parecermos mais ainda com aquele do madeiro. Eles vão ali e tem um jovem que, quando ele está cortando a madeira, o ferro do machado escapole e cai na água, como diz o texto. E ele diz, meu Senhor, eu perdi o machado, o ferro caiu. Ele automaticamente, onde caiu? Ele diz, ali. E o profeta faz esse machado flutuar e manda o rapaz pegar. Vamos entender isso? A sequência desse texto, ele está lá em 2 Reis, capítulo 4, Nick. Então você vê a quantidade. 2 Reis, capítulo 4. Veio um homem de Baal Salizar e traz ao profeta de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. 24, 4, 42. 4, 42. De 42 a 44. 2 Reis, capítulo 4, 42. Trouxe 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. 43. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderia servir isso a 100 homens? Então imagine que ali com Eliseu tinham 100 homens tirando madeira para construir um novo local, para que eles possam aprender de Eliseu o que já estava na continuidade de Elias, conhecer mais o Senhor e os prodígios do Senhor. E ele manda servir. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, Deus havia abençoado a escola de Jericó. Então eles comeram e sobraram. A escola de Jericó, que eram poucos homens, hoje já estavam com 100 alunos, e o profeta responsável era Eliseu. Para que a gente entenda que toda liderança, ela tem uma sequência progressiva dada por Deus. Elias começa uma escola de profetas, até ele ter o sucessor Eliseu. Eliseu continua a escola de profetas. Esses profetas, no capítulo 6, verso 1, eles nos mostram que eles ficavam todos juntos a aprender. No capítulo 4, nos mostra que eles comiam todos juntos, comunhão, aprendiam todos juntos, comiam todos juntos, tudo tinha em comum, partilhavam pão, vivia a vida na vida e compartilhavam suas dores. No capítulo 4, de 1 a 7, se você for observar depois, eu leio e você ouve aí, diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aí você vai ler até o versículo 7, você vai compreender que eles viviam juntos, comiam juntos, mas moravam separados. Por que eu estou trazendo esses 3 versículos para você entender? É o que nós vivenciamos hoje, irmãos. O Senhor nos chama para vivermos juntos, comermos juntos, compartilharmos o pão, mesmo vivendo separados. Por mais que você esteja na sua casa, Josiel,
Eu estou na minha casa com Laís. Mas nós estamos na possibilidade de sermos servos do profeta, aprendizes de profeta. Compreendendo que o crescimento com o Senhor nos traz novas responsabilidades. Você chegou ao Evangelho, você não chegou na igreja para ser só mais um crente, você chegou para assumir responsabilidades, independente da sua idade e do início ou da quantidade de caminhada que você tem. Você está aqui para assumir a responsabilidade. O Senhor nos chama com propósito. O Senhor não chama só para sermos só crentes. Aí eu lembrei, quando eu falar agora, eu lembrei de Cretenses, eu pregando na Trifio, primeira vez. Eu li, eu não lembro o versículo, só lembro dessa frase. Os cretenses, eu associei os cretenses a cretinos. Olha aqui que mente. Olha que mente. Toda vez que eu lembro dos cretenses, eu lembro dessa vez que eu falei isso aí. Eu associei os crentes a cretinos. Você não é cretinos, você é crente. E está nesse. O Senhor te chama para viver uma responsabilidade. Amém. Hoje você compra machado. Eu recentemente comprei até um machado. Eu recebi, eu ganhei um cabo de machado e eu precisava botar um pé de manga lá. Aí eu fui na Servi e comprei um machado, está lá em casa. Guarda esse machado. Hoje você compra um machado em todos os lugares. Hoje você tem machados, são bons machados. Mas na época dos profetas não era assim. Você não comprava ferragem em qualquer lugar. Você não comprava ferramenta em qualquer lugar. Então era raro você ter uma ferramenta. Por isso que esse jovem diz: ah, meu Senhor, era emprestado. O machado era emprestado. Versículo 5 do capítulo 6. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água e ele gritou desesperado: ah, meu Senhor, era emprestado. E agora? Você pode imaginar por que ele está falando isso? Você já perdeu algo que não era seu? Vocês que mexem com ferramentas, dói quando você está com a ferramenta trabalhando e você vê o cara jogar para lá de qualquer jeito. Você imagina, ele não sabe quanto custou. Aí o cara quebra a ferramenta, volta a perder a ferramenta, joga dentro da água. Você, poxa, rapaz, o cara não sabe quanto custou essa ferramenta. Ele não sabe o quanto pão ele pode ganhar com essa ferramenta. Ele viu e se desesperou, dizendo que era emprestado. Deuteronômio capítulo 19, verso 4 e 5. As ferramentas eram escassas, irmãos. O ferro do machado ele soltava sempre. A ponto de Moisés, na lei, ele escreveu, versículo 4 e 5, ó. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali para que viva. Existem os homicidas. Quem cometia homicídios, na lei era descrito o que aconteceria. Aí Moisés escreve essas duas partes. O homicida que se acolher ali, aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não odiava antes, versículo 5, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque. Fala de algo da mesma semelhança deste momento aqui, para cortar lenha, e pondo força na mão com o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. O que é que Moisés está dizendo? Olha, já tem acontecido vários casos de pessoas que estão construindo casas, entrando no bosque para arrancar uma árvore, e como as ferramentas não são boas, essa ferramenta ela pode se soltar e machucar o seu próximo. Nesse caso, não tem ele como homicida, não. Compreenda que ele pode ter um momento de se acolher até a poeira baixar, para que não tenha problema com ele. Então, da mesma forma que Moisés escreve isso, ele também escreve que se essa ferramenta se perder, quem o perdeu deverá pagar outro. Na ideia de que o que você tem não é seu,
e você se responsabiliza pelo que alguém te deu. Por fatalidade, a ferramenta que nós temos pode machucar alguém. Mas se machucar alguém, se por fatalidade acontecer, não se tenha preocupado. Ele diz em Êxodo capítulo 22 essa questão do que você ter, você tomar emprestado, você assumir a responsabilidade. Então, queridos, como Eliseu fez o ferro do machado flutuar, você sabe? O texto diz que ele pegou ali, jogou um pedaço de pau, e esse ferro do machado flutuou. Mas flutuou de onde? De um rio onde você não conseguiria olhar e ver o fundo dele. É aquele mesmo rio que Naamã se lavou, lembra dele? Esse texto é depois da questão de Naamã. Naamã olhou e falou: pelo amor de Deus, olha que rio imundo. Abana e Fafã não tem rio mais limpo, Ademã, onde eu posso me banhar? E o servo dele diz: meu pai, se ele te mandasse algo simples, tu não faria? Faz isso aí. Se é só isso, faça. Então não era um rio fácil de você olhar e enxergar. Rio barrento, rio sujo. A água não era transparente. E ele pergunta a quem? A quem deixou o ferro cair. Se fosse Anciel, hein? Como faria? Quando eu falo se fosse Anciel, é para você pensar se fosse você. Como a gente responderia? Que competência é essa? Você não sabe que se perdesse o ferro você é apagada, não? Mas diante desse moço tem um servo compassivo, que compreende que todos são suscetíveis ao erro. E ele pergunta: onde caiu? Mas quem ouve e quem fala é um servo também fiel, com o coração na obra. Ele diz: aqui caiu, meu Senhor. Porque talvez, se esse ferro estivesse na minha mão ou na sua mão, nós nem falaríamos que caiu. Lembrando que tinham 100 servos de profeta, 100 alunos. Vamos imaginar que tinham 50 ou 70, vou botar metade, 50, tirando madeira. Quantos machados tinham ali? Não era só um, era? Um a mais, um a menos, ninguém vai ficar sabendo, né? Talvez se fosse eu ou você, a gente nem queria que perdeu o machado. Talvez a gente nem perceberia que perdeu o machado. Mas diante de um servo compassivo que é Eliseu, tem um servo fiel, que quando perde diz: ah, meu Senhor, eu perdi o machado, ele caiu na água. E quando o profeta perguntou onde caiu, ele disse: aqui, ó. Eu estava prestando atenção no que estava fazendo, e quando ele voou, eu observei ele caiu ali, ó. O profeta quebra um pedaço de pau, joga na água, o machado flutua e ele manda pegar. Deu para entender? Vamos discutir 6 lições para que entendamos esse texto. Dentro desse texto existem 6 lições que nós podemos trazer para a nossa vida. O machado ele é pesado, ele Afunda. né? E ele molhou. Ele flutuou dentro da água, imagina aí. Esse machado que cai com ferro cai na lama. Se a água era barrenta, ela tinha lama no fundo. Tinha lá o machado, molhou. Aí o que Deus faz, dona Neza? Deus fez o machado sair da lama e flutuar na água e subir, para que o menino pegasse o machado novamente. Então, primeira lição: o crescimento traz responsabilidades. Você aceitou Jesus, você começou a trabalhar no Evangelho, você já não é a mesma pessoa do mês passado, você já ouviu algumas palavras de Deus, você tem orado, você tem agora algumas responsabilidades do que você ouve da parte de Deus e do que você lê na palavra de Deus.
lição nos faz compreender de que se nós conhecemos esse Deus, nós temos que buscar um crescimento nele. Os servos dos profetas estão ali, chega o primeiro, chega o segundo, chega o terceiro. Vida na vida é eu colocando a minha vida sobre a tua vida, cuidando da tua vida. Quando o profeta chega aí, meu Senhor, já não conseguimos mais ficar juntos aqui na comunhão, sentados a comer o pão, já ficou pequeno para todos nós. Vamos construir? É sua responsabilidade pensar no crescimento, pensar na comunhão, pensar no partilhar o pão. Muitas vezes nós olhamos para a situação e nós vemos individualismo. No reino de Deus não há individualismo. Existe comunhão, partilha do pão. Ah, não, ele se reúne só para destruir. Não, não existe isso. Nós nos reunimos todos. E a sua proposta é válida, desde quando seja crescimento, não divisão. Então, a sua fala é levada, ela vai ser ouvida, desde quando seja crescimento. Quer crescer? Vamos planejar esse crescimento juntos. Segunda lição. Mas na visão de crescimento, devemos compartilhar os nossos planos para a pessoa certa. As nossas indignações também. Porque às vezes tem alguma coisa que nos chateia. E nós ficamos ali murmurando no nosso coração com aquilo, e nós não partilhamos para a pessoa certa. Nós não conversamos com quem deve, primeiro com o Senhor, depois com as pessoas que são líderes seus. Nós temos pessoas que caminham com o propósito de fazer um crescimento de um povo. E você já sabe quem são as pessoas. Em cada situação você vai ter alguém na sua frente que você pode partilhar aquela situação, desde que seja não só crescimento, mas também indignação. Tem algo que está travando o seu coração e que não está te fazendo bem, porque o que trava o nosso coração só nos faz regredir, não nos deixa avançar. Os servos dos profetas estão ali, quando o profeta chega e procura quem? Meu Senhor, não dá mais para nós ficarmos aqui, está pequeno, nós temos 100 alunos de profeta na casa. Sim, eu estou vendo. O que é que o Senhor acha que nós vimos na floresta agora? Arrancar madeira e construir um lugar novo? Pronto, ok, pode ir. E o que o Senhor acha que o Senhor é com a gente? Eu irei. Porque eles procuraram a pessoa certa. Busque contar seus planos e se aconselhar com pessoas que estão preparadas para lhe dar uma boa palavra. Mesmo que seja não, mas uma palavra de Deus. Não, minha irmã, não é bem assim não, irmão. O irmão leva o que o irmão está falando. Mas se o irmão for por aqui, vai dar errado. Não é o tempo certo de Deus. Eu entendo a fala da irmã, mas nesse momento não é o tempo certo de Deus para fazer. Vamos orar mais, vamos fazer mais na frente. Vamos conversar daqui a um mês sobre isso. Daqui a um mês a gente vai sobre o assunto. Se nós estivermos em comunhão, nós vamos fazer juntos. Pronto. Nem que seja não, mas que seja uma palavra de Deus para a sua vida. Terceira lição. Saiba que tudo que você tem emprestado, tudo que você tem emprestado, nada é meu, nada é seu. Aquele machado era emprestado. Alguém emprestou o menino. Não fala quem foi, mas era emprestado. Até seu filho é emprestado, não é seu. A sua casa é emprestada. Você vai morrer, a casa vai ficar aí. Aí quem ficou com o marido, ficou com o marido, ficou com o filho, então é do outro, agora não é seu, é emprestado. Deus te proporcionou aquele momento ali para você morar, até que você vá para a morada celestial. Até sua casa é emprestada. É ou não é? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Paulo perguntou: e que tens tu que não tenha recebido? Ah, não,
eu comprei, eu trabalhei. Não, você comprou não. Você trabalhou porque Deus te deu força. O dinheiro que veio, o recurso, foi Deus que mandou, através de alguém para pagar. E você comprou. João Batista diz, João capítulo 3, verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Até a saúde papai tem que providenciar todos os dias para a gente. Em paz dormimos, logo pegamos no sono, porque o Senhor é conosco. Amém. Qualquer dom, aptidão, bens, oportunidade que nós temos, vem do Pai das luzes, vem de Deus, irmãos. Nada nós temos. Aprendeu a fazer algo, Deus te proporcionou. Você canta porque Deus está te dando voz. Você toca porque Deus te proporcionou. Está pregando porque Deus te deu oportunidade. Senão não vamos fazemos nada, irmãos. Que isso nunca chegue no nosso coração. Amém. Quarta, a ferramenta deve ser usada para o serviço do Senhor. Como é difícil isso, né? Porque até pegarmos na ferramenta é para o serviço. Mas quando nós pegamos na ferramenta, esquecemos do serviço. Quer aprender a cantar? Quando canta, esquece de cantar para o Senhor. Quer aprender a tocar? Aprende a tocar e não toca para o Senhor. Tem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, abençoar tanta gente. Aí quando tem, não abençoa ninguém. Isso para mim era luta, irmãos, quando eu comecei a fazer evangelismo. Josi caminhou por muito tempo no evangelismo. Quantas vezes eu pedi às pessoas para tocar no evangelismo? Quando eu vi as pessoas, travava no meu coração. Cheguei a murmurar várias vezes. Porque eu olhava para a pessoa e eu compreendia que a pessoa tinha a obrigação de sair no evangelismo comigo. E não tem, irmãos. Porque eu estou olhando para a pessoa na expectativa. Mas às vezes essa pessoa não vai arranjar, não vai alcançar a expectativa que eu tenho para ela. Você olha para a pessoa e você acha que a pessoa é alguma coisa, a pessoa não é, irmão. Por mais que tenha anos no evangelho, ele não é aquilo que você imagina. Ele não vai fazer o que você acha que deve fazer. Entende? Nós olhamos para a pessoa e imaginamos, quando eu tiver carro eu vou dar carona, porque fulano passa por mim. Quantas vezes eu vi isso? Eu já contei aqui. A gente fez um trabalho na sede e um pastor estava lá e falou assim: espera aí, negão, porque quando for ele leva para casa. E eu fui ajudar ele a fazer algumas coisas lá. Aí quando ele entrou no carro mais ele barrou no São Caetano e ele veio me trazendo para casa. Quando chegou, isso era 11, levar fumaça, ele ficou fazendo alguma coisa na sede lá, que foi um momento dele lá de eventos. O cara veio, e aí dá 11 horas. Chegou na rodoviária que ele dobrou ali para pegar a JS Pinheiro, ele parou aquele ponto de ônibus do Mira, da churrascaria Moenda. Parou, falou: aqui tá bom, negão? Eu olhei pro ponto, 2 caras do meu porte. Olhei para o pastor e falei: tá bom. Falei: dá 2 1. Ou ele me leva, me deixa só de cueca, eu vou me embolar no burro, mas ele dizer aqui agora, vai dar mesmo que não presta. Desci do carro, olhei para a cara dos caras assim, fiquei em pé. Aí, naquele momento eu imaginei: vou fazer cara de bicho, que é para ele nem gostar de mim, mas foi Deus que livrou. Porque ele tem cara de bicho certo. E fiquei para balançar a cabeça esperando o ônibus. Meu Deus, já 11 horas. Que hora eu vou pegar ônibus aqui, velho? Que hora eu vou pegar ônibus aqui agora? Olha aí, ônibus de domingo, irmão. Aí passa um outro pastor de carro. Aí buzinou para mim. Aí eu falei: meu miserável da buzina ainda. Miserável da buzina ainda. Não vi nem quem foi o pastor, irmão. Então eu estou falando a realidade porque nós somos assim. Não sou eu que sou assim, não. Você também é, irmão. Assume da culpa. Eu olhei para aquilo ali e falei: miserável, está buzinando para mim. Eu aqui nessa boca de duro, sozinho. Aí o cara subiu lá, rodou. Daqui a pouco o cara rodou. Encostou, parou o carro. Vai para onde, negão? Falei: para casa, né, pastor?
pastorzinho franzino, nunca esperei aquele pastor uma hora daquela na rua. Falei, você era para pessoa, você imagina, terminou o culto, partiu para casa. 11 horas o pastor estava saindo do culto da igreja dele lá. Rapaz, onde é? Eu falei, para casa, né, pastor? Aí ele entra aqui que eu levo. Eu falei, você sabe onde eu moro? Aí eu estou lhe perguntando. Eu olhei, rapaz, falei, tá vendo que eu sou miserável? Massa. Tá vendo que eu sou miserável? O que eu pensei que ajudei, que ia me dar carona, me deixou na boca de duro. O que eu pensei que não ia dar nada, eu estou perguntando. Entrei no carro. Eu não sei nem porque eu não chorei no carro. Não sei nem porque eu não chorei. Falei, pastor, o pastor me deixou aqui nessa boca de duro. Foi Deus que deu esse cara ter me matado aí agora. O local mais perigoso que tem é aquele lugar ali hoje, tá? O cara veio e me trouxe aqui na porta, ó. Desci, entrei para dentro de casa, falei, Deus, sou miserável mesmo. Então, irmãos, a ferramenta deve ser usada para o serviço do Senhor. Amém, Jesus. Aquele menino, ele pegou a ferramenta para cortar madeira, para ampliar a escola de profetas. E naquele momento, a ferramenta soltou e caiu no rio. O serviço fiel é importante, mas mesmo o serviço fiel ao Senhor, nós podemos falhar. Eu estava saindo da igreja, eu murmurei, meu coração travou com o pastor. O miserável passou, buzinou na minha cara, porque ele falou para dar uma carona, né? O pastor voltou e deu uma carona. Porque nós somos falhos. Moisés está tirando um povo murmurador como ancião, como você do Egito. E o povo começa agora a murmurar porque não tem água, quer beber água fresquinha. Deus manda ele fazer o quê? Falar com a rocha. Mas o coração travado, ele fez o quê? Feriu a rocha. Ele não estava fazendo o que Deus mandou? Ele foi até fazer o que Deus mandou. Ele estava na obra do Senhor. Mas na hora da execução, a ira no coração fez ele fazer algo diferente. Deus falou, fala a rocha. A rocha vai dar água para esse povo, no murmurador. Ele vai lá com o cajado e fere a rocha. Não foi? Nós somos assim, irmãos. Nós, gente da obra do Senhor, nós às vezes falhamos, não porque queremos, mas porque nós precisamos ser tratados em alguma área. Mas fique tranquilo, porque na caminhada da obra, se você for sincero, você está na obra e por acaso você falhou, ao seu lado vai ter um profeta para sempre te exortar, sempre te questionar, para sempre te ouvir e te mostrar o poder de Deus sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. O profeta estava ali e diz, aonde caiu? Ele diz, caiu ali, meu Senhor. Há uma pergunta e há uma sinceridade na resposta. Mas você já notou que quando estamos fazendo algo errado, não há sinceridade na resposta? Porque existem pessoas que estão na obra e às vezes pedem a ferramenta porque estão fazendo de forma errada e não estão fazendo em prol da obra. E quando há uma pergunta, fica difícil de dar a resposta, porque a resposta muitas vezes mostra quem nós somos. Porque às vezes nós estamos na obra de forma desleixada, passageira, e dificilmente nós estamos na obra trabalhando para o reino de Deus.
Algumas vezes nós estamos trabalhando para engrandecer o nosso próprio reino, para a vaidade do nosso coração. Olha, a partir de hoje só prega eu e você, só nós dois. Quem manda somos nós dois. A partir de hoje só quem toca o violão sou eu. A partir de hoje só quem faz isso para quê? É para a glória de quem isso aí? Qual crescimento vai haver no reino de Deus nisso aí? No envaidecimento, quem prevalece? Reino de Deus ou reino das trevas? Na divisão, quem prevalece? Entende? Não, eu só vou quando for Josi pregando. Se for Larissa, eu não quero ouvir, não. Eu gosto de ver Josi pregar. Não, eu não vejo mulher pregar, eu gosto de ver só um pregar. Alguém perguntou o que você gosta? Será que o que você vê é o seu coração que endurece quando você vê o irmão ou a irmã? Qual questionamento você já fez a você mesmo sobre algumas questões que você se chateia na obra? Porque quem vem fazer a obra pode até estar fazendo de forma errada. Mas se fez errado, é porque ele teve alguém que ensinasse a fazer o certo. O nosso desejo aqui neste lugar é que todos cresçam na ideologia da escola dos profetas. E foi por isso que eu mandei o Romário esculpir para o Romário esculpir, fazer o desenho da cruz, porque a cruz de Cristo nos leva sempre à construção. Eu já não sou quem eu era antes. Ainda falta muito para eu ser aquilo que o Senhor espera de mim. Essa fala minha é uma constância, eu sempre falo sobre isso. Porque nós estamos numa construção, irmãos. Sempre existe algo novo para eu aprender. Existe algo novo para você aprender. 5. Precisamos ser humildes para reconhecer quando perdemos a ferramenta e onde ela caiu. Você aqui não lida com machado. Qual é a ferramenta que você muitas vezes perde? O interesse pela obra, o interesse pela comunhão, o interesse em fazer a obra, o interesse em proclamar o Evangelho, o interesse em ensinar alguém. Porque nós achamos que nós já sabemos. Não, isso eu já sei, já sei. Não, isso eu já sei, entendi já. E quando você é questionado, você não sabe nada. Entende? Você tem uma máxima na sua vida que você aprendeu no programa de TV, que você aprendeu em um vídeo, que você aprendeu com alguém. E quando alguém vai te ensinar, não, José, não é assim não. A Bíblia diz que é assim, mano. Não, eu vou por aqui, ó. Fulano falou que é assim, acabou. Nós não damos oportunidade ao Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Nós estamos até com o machado na mão, mas o machado está cego. Como é que você vai usar para o reino de Deus uma ferramenta cega? Como você vai usar? Deus nos dá ferramentas. Canto, nós temos voz. Não consigo pregar não consegue por quê? Porque você não quer. Porque se você quiser se dedicar, tá? Você pode não pregar aqui nesse púlpito, você pode não pregar na igreja grande, mas você pode fazer sim. Você prega na sua casa, você prega no evangelismo, você prega no culto no lar, e Deus vai te dando. Amém. Qualquer um Deus dá oportunidade. Já falei para vocês, lá atrás, um dia eu falei com o irmão Marcos, que eu achava errado a igreja dar oportunidade a um analfabeto a pregar a palavra de Deus. Olha, eu falei isso, mas eu era ignorante, rapaz. Eu lá do fio, eu falei assim, ô Marcos, eu acho errado, Marco de Neiva, eu acho errado a igreja dar uma oportunidade, um homem daquele analfabeto está pregando. Aí ele falou, se eu disser para você que muitas vezes Deus ouve mais aquele homem analfabeto do que eu e você. Aí eu vi cair na realidade que Deus não ouve como eu ouço. Deus não espera de você o que eu espero. Porque
Porque Deus não tem expectativa sobre nós. Ele sabe quem nós somos. Entende? Então todos nós temos oportunidade, só cabe você querer, irmão. Se disponibilizar por meio de Deus. Você começa com versículo, você começa a fazer uma oração, você começa ajudando, servindo. Luciana falou para a irmãzinha lá do condomínio: se a senhora pegar uma bandeja, a senhora já está servindo. Porque a irmã falou: eu não vou para lá não, porque eu não sei fazer nada. Olha a cabeça da pessoa: eu não sei fazer nada. A senhora falou: não, irmã, a senhora pode ir. Se a senhora pegar uma bandeja e limpar, a senhora está servindo. Se pegou um copo d'água, levou para o médico, já está servindo. Você não precisa fazer grandes coisas, não. Amém, igreja? Vamos lá? O acidente na minha vida, na sua vida, quer dizer que é acidente, não é uma constância, é algo que acontece acidentalmente. Não é intenção perder o machado, não é intenção nós errarmos, não é intenção nós falarmos algo que não deve, não é intenção. O pecado é o quê? Errar o alvo. Não foi intencional. Ele pode até acontecer, mas se houver sinceridade de um verdadeiro servo de Deus, porque a sinceridade é uma atitude digna daquele que é servo. Errou, se houve uma sinceridade, Deus envia o profeta para nos dar o socorro. Não tenha medo de reconhecer suas falhas. Compreenda que você é suscetível ao erro, como todos nós somos. Nós temos uma vida, nós temos uma construção. Ontem teve o Setembro Amarelo, como é o nome? Workshop. Esqueci o nome, workshop. O workshop Setembro Amarelo. Falou muito sobre algumas questões que muitas vezes nós não compreendemos que nós temos. Nós somos uma construção, e o que nós somos hoje, talvez venha do nosso gênero da família, problemas familiares, construção familiares, e por causa dessas famílias, gera em nós alguns danos. Forma de pensar, forma de agir, comportamento. E você precisa compartilhar com as pessoas para que você se entenda. Eu ajo assim por quê? Aí quando você compartilha, você vai dizer: você age assim por causa disso. Você se comporta assim por causa disso. Você age desse jeito por causa disso. Não tem jeito, não. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Mas eu entendo que é dessa forma. Não, você entendeu até aqui errado. Alguém te ensinou errado. A Bíblia diz que é assim, ó. A Bíblia diz que é dessa forma. Agora cabe você querer fazer certo. Tá? Talvez alguém disse assim: não fale não, Eric, que perdeu o machado. Você vai ser recriminado pelo profeta. Mas ali o Senhor do profeta disse: meu Senhor, eu perdi o machado. Ele caiu na água. Talvez alguém diga para você: não converse não com sua liderança, viu? Se alguém souber desse erro seu, todo mundo vai lhe julgar. Todo mundo vai ficar falando mal de você. Não siga esse exemplo. Errou é humano. Permanecer no erro é burrice. Se errou, tem um porquê. E é compartilhando que nós vamos entender as nossas falhas e os nossos comportamentos. E se por acaso, dentro do comportamento humano, o machado estiver cego, Deus nos ajuda a afiar. Porque o Senhor te quer aqui não para ser só um membro de igreja. Ele te quer aqui para a glória do nome dele. Para que você faça parte de uma construção. Que você seja aquele que dê ideia. Não, vou para essa reunião por quê? Nada que eu falo, eles vão aceitar. Quem te disse isso? Toda fala é válida, irmão. Desde quando seja para a glória de Deus. Quem vai para o evangelismo sabe. Todos têm a oportunidade de servir em alguma área. Agora nós precisamos reconhecer quando nós erramos e quando nós precisamos avançar.
Amém? Sexto, Deus pode restituir a ferramenta. Amém, Jesus. E nos colocar de novo no trabalho. A tua ferramenta só você sabe qual é. O que é que falta em você? O que você acha que falta para você servir o Senhor de inteireza? Para você avançar no reino de Deus? Para você melhorar? Falta de conhecimento bíblico? Nós vamos te dar um estudo bíblico. Falta saber mais quem é Jesus? Nós vamos te ajudar nisso aí. Não, eu pequei, eu tenho uma dificuldade assim, assim, assim. Vamos compartilhar, nós vamos te ouvir, te ajudar a caminhar. Eu não consigo, toda vez que eu começo a avançar, tem algo que me faz recuar. Eu conversando com a moça ontem, ela estava com a menina, e ela falou assim: irmão, e aí você ora com as pessoas para quebrar pacto? Eu falei: não, quem ora é você, mano. Poxa, quem criou a situação foi você. É você que vai orar para você quebrar o que você fez. Eu vou te ajudar, mas eu orar para quebrar um pacto com você, onde tem isso? Então, mas quando você saiu de lá, você fez quanto tempo de oração para quebrar os pactos? Eu falei: não, mano, eu só aceitei Jesus, não olhei mais para trás, renunciei minha vida do passado e fui para frente. Eu vou olhar para trás para quê, irmão? Aí você saiu pedindo perdão a todo mundo que você errou, irmão. Tem que pedir perdão, irmão, poder ir quebrando o mal. Eu falei: não, irmão, pedir perdão não. Eu só não fiz mais de novo. Eu sigo agora em frente. Agora, no que eu fizer e couber, tiver a oportunidade, eu vou pedir perdão. São outras situações. Mas o Senhor está me julgando por um erro que eu cometi no passado, que eu não tinha entendimento, que eu não tive intenção, porque eu não sabia. Eu vou ser culpado por isso? Eu vou ser culpado por isso. Então, eu tenho que estar quebrando o pacto com ninguém lá não. Só não vou fazer novamente, irmão. Sei que conversamos umas 2 horas e meia, não foi, André? Sobre algumas questões que nós temos um entendimento dúbio da coisa. Por alguém ter dito, alguém ter falado sobre um assunto e nós achamos que aquilo é verdade. Não é verdade. Aí a menina falou comigo: então eu vou te levar lá para você estar orando pela minha mãe, porque minha mãe precisa tomar remédio, e ela não quer tomar remédio controlado, ela não quer fazer isso. Eu falei: não, irmão, eu não vou estar orando pela sua mãe, eu vou estar orando pela vida da sua mãe, mas eu não vou forçar sua mãe em oração a tomar um remédio. Você entendeu? Sua mãe precisa tomar remédio. Sua tia precisava, sua mãe precisa. Eu não vou estar orando para forçar sua mãe a tomar um remédio. Aí ela disse: porque a irmãzinha me disse que ia orar a Deus para ver se Deus permite que ela vai lá na casa de minha mãe. Ela não me respondeu até hoje porque Deus não permitiu. Eu falei: não tem nada a ver uma coisa com a outra não, viu? A irmã não foi na casa da sua mãe orar pela sua mãe porque ela não queria ir. Se você quiser, eu vou na casa da sua mãe. Agora eu não vou forçar sua mãe a tomar remédio. Quem força é a família, é vocês. São 3 irmãos, é vocês 3 que forçam sua mãe a tomar remédio. O médico disse que se ela tomar remédio tem que botar na clínica. Eu falei: pronto, você já sabe. Eu tenho que orar para poder sua mãe entender isso? Para você entender isso, alguém já disse? Então, irmãos, às vezes nós erramos porque nós insistimos em continuar no erro. Nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos como nos comportar. Ah, mas eu não consigo, irmão. Toda vez que eu vejo, eu já cometi de novo erro. Não, é você tomar vergonha na cara e fazer o que é certo, irmão. Não olhar mais para trás. Errar é humano. O pecar é errar o alvo. Seguir, tomei uma topada. Eu não predestinei tomar uma topada nessa coluna. Eu pequei. Na próxima vez que eu voltar aqui, eu já sei que tem uma coluna. Então eu vou passar mais para cá para eu não tomar uma topada nessa coluna. Eu não vou mais passar naquele mesmo lugar que eu errei. Eu não vou fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, porque eu sei para onde eu vou voltar. Entende? O cara é usuário de drogas. Irmão, toda vez que eu pego dinheiro, eu recaio. Você recai porque você quer tomar uma cervejinha. E você sabe que quando você tomar uma cervejinha, você vai voltar a usar droga. Esse é o mal. Aí a psicóloga falou sobre isso. Você começa com um chazinho. Aí do chazinho, você quer tomar um remedinho para você dormir. Não.
só você dormir, irmão. Aí você quer tomar um remédio, você quer aumentar mais remédio para você dormir mais. Aí ela aplicou. O que ele disse? O que é que você acha que não vai te impedir a estar cheirando cocaína no lugar da medicação? Porque a droga, a diferença da droga é a quantidade que você toma. Medicação para droga é a quantidade. O erro da mesma forma, o pecado da mesma forma. Não, Júlio, acho que não vai ver não, Júlio. Isso é besteirinha, rapaz. Depende da cabeça de quem pensa. Não. É erro. Pecado é pecado. O que é certo. O que não for certo, é errado. Deus pode instituir a ferramenta e nos colocar de novo no trabalho. Então, capítulo 6, verso 7. Disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Levanta e pega. Ele estendeu sua mão e o pegou. A distância que nós temos de fazer o que é certo e deixarmos de pecar a oração. No dia que nós determinarmos em nosso coração que nós queremos servir ao Senhor e deixarmos de fazer o que é errado, nós determinaremos e faremos. E a distância que nós temos disso é uma oração. Senhor, eu estou aqui com tereza de coração. O Senhor sabe mais do que eu que não sou. O Senhor sabe tudo que eu faço de errado. Me ajuda a não fazer mais. A distância é uma oração, irmãos. Essa moça me perguntava ontem. O que me levou a aceitar Jesus, a mudar de vida? O que me levou a aceitar Jesus, a mudar de vida? Foi que ele não voltar mais a fazer o que eu fazia antes. O Senhor falou comigo, eu olhei para o alvo, e no dia que eu aceitei Jesus, eu não olhei mais para trás. Por alguns motivos, nós olhamos para trás. Mas o Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. Mesmo falhando e errando o alvo, se nós somos sinceros, o Senhor sempre viu o profeta. Não precisa ser um profeta com pano de saco, com veste de pele de carneiro, cinto de couro. Só basta ser um servo do Senhor que diga para você: irmão, você está errado. Irmã, você está errada. Você não está andando em conformidade à palavra do Senhor. Nós vamos orar juntos para que o Senhor possa nos voltar a trazer para o eixo. E a boa notícia é o que o Senhor recupera aquilo que perdemos e nos coloca de volta ao trabalho. O texto não continua dizendo, mas nos faz entender que esse auxiliar de profeta, ele caga o machado novamente e ele volta a fazer o que de novo, irmã Maria? Cortar madeira. Porque ele tinha um propósito. Eu não sei onde caiu o teu machado, você sabe. A ferramenta que estava em tua mão, só você sabe onde está. Só você sabe onde caiu. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de voltar e pegá-la novamente. Nos dá a oportunidade de afiá-la novamente. E voltarmos ao trabalho novamente. O machado que caiu no rio veio voltar melado de lama, né, irmã Maria? Ele estava melado de lama, perdeu o fio por causa da lama. Esse jovem afiou o fio do machado e voltou a cortar madeira. Você quer afiar o fio do machado e voltar a cortar madeira? A oportunidade o Senhor nos dá. Basta você com sinceridade dizer: Senhor, o meu machado, ele caiu naquele lugar que o Senhor sabe que eu estava. Ele caiu naquela oportunidade que o Senhor sabe que estava. Ele caiu quando eu decidi fazer isso que não agrada ao Senhor. O meu machado, ele se perdeu quando eu decidi fazer desta forma.
O importante é saber quando e onde acontecer. E você sabe. Você sabe quando e onde acontecer. Você sabe quando você decidiu não ler palavra, quando você decidiu não orar, quando você decidiu vir para a igreja, mas fazer o que o seu coração pede. Nós somos assim, irmãos. E você não é melhor nem pior do que ninguém não, viu? Nós somos assim. Nós pegamos um WhatsApp e esquecemos da Bíblia. Nós pegamos um filme e esquecemos da Bíblia. Nós somos isso aí, irmãos. Mas o Senhor é misericordioso. Ele é compassivo. Ele não nos olha como nós olhamos para o outro. Porque nós olhamos para o irmão e ele é miserável. Eu sabia que ele era assim, tá vendo? O Senhor não olha assim. O Senhor está sempre disposto, perguntando: onde caiu? Em que lugar você perdeu o machado? O profeta podia não perguntar. Ele é boca de Deus na terra. Ele poderia fazer o machado flutuar sem saber onde estava. Não podia, José? Tanto que ele pegou um pedaço de pau, jogou num lugar, o machado flutuou. Um pedaço de pau fazer o machado flutuar, não. O poder de Deus. Glória a Deus. Ele não precisava perguntar. Glória a Deus. Mas é uma pergunta sempre. Lembra Adão e Eva? O Senhor procura Adão, Adão está escondido com Eva. Adão, Senhor, eu vi o Senhor chegar, fiquei com vergonha, me escondi, porque estava nu. Quem te falou que tu estava nu? Deus não sabia? Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Será que quando eles estavam nus, se esconderam, Deus já não sabia antes de chegar no jardim? Sabia. Mas ele vem e diz: onde tu está? Aí eu imagino Deus olhando para a moita: onde é que tu está? Não é assim que a gente fica com os filhos? A gente sabe onde está, né? O pai é desse jeito. Cadê ela? Está atrás do guarda-roupa. Está atrás da porta do guarda-roupa. Cadê ela? Aí passa o guarda-roupa: não está aqui não. Cadê ela? Ainda mais com a menina, né? Assim, onde é que ela está? A menina está ali, escorou na porta do guarda-roupa e está fingindo que não está vendo. Deus está olhando: onde é que tu está? Senhor, eu sabia que eu estava chegando, eu com vergonha, eu me escondi porque eu estava nu. Quem te falou que tu estava nu? Quem te falou que tu estava nu? Então, quem te falou que tu pode estar se escondendo? Quem te falou que tu pode estar escondendo a ferramenta que perdeu? É só dizer onde está que a gente vai pegar. O profeta vai subir a ferramenta. Ele acaba a ferramenta e volta ao trabalho. Amém. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Você está aqui com propósito, irmãos. O importante de nós ouvirmos a palavra do Senhor é refletirmos nela. Desde quando eu li esses versículos, esses 7 versículos, eu entendi que eu preciso estar sempre afim na ferramenta. Um dia alguém falou isso para mim, lá atrás, Thais lembra disso? Eu não entendi. Ele falou: você prega até bem, agora você precisa estar sempre afim no machado. Ele teve uma intenção diferente de falar comigo sobre isso. Eu já entendo também. Mas hoje eu entendo nesse versículo que eu preciso a todo momento estar afim no machado. Que o meu machado ele vai secando. As coisas desse mundo, as dificuldades desse mundo seguem o nosso machado. Eu posso até estar tocando violão, mas se o meu machado estiver cego, o violão que eu estou tocando muitas vezes não é para a glória de Deus. Eu posso até estar cantando, mas se o meu machado estiver cego, o que eu estou cantando às vezes é para a minha glória, não é para a glória de Deus. São as minhas vaidades, concorrência. Porque muitas vezes eu tenho que provar que eu sou melhor que a Devão, ou a Devão é melhor do que eu. Entende? E nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. O passo de estar fazendo para a nossa glória, a glória de Deus, é uma oração de renúncia. Então estende tua mão aí, e tu vai imaginar onde o teu machado caiu. E o Senhor vai te dar a possibilidade de você voltar atrás e pegar esse machado novamente. E você vai dizer: Senhor, tu sabe
sabe, no lugar. E quando eu deixei aquele machado cair, eu quero estender a mão nessa noite. De forma simbólica, Senhor, eu quero estender a mão pedindo ao Senhor que eu possa pegar o machado que o Senhor vai fazer flutuar. E que eu vou voltar na ativa como eu estava antes. Que eu vou voltar a servir o Senhor como eu servia antes. Eu vou voltar a fazer a tua vontade como eu fazia antes. A te adorar como eu adorava antes. A glorificar o teu nome como eu glorificava antes. A engrandecer o teu reino como eu engrandecia antes. Então me ajuda, Senhor, para que eu vá diretamente naquele lugar que eu e o Senhor sabemos que o meu machado caiu. Faz flutuar esse machado, Senhor, para que eu volte ativa e glorifique o teu nome, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te dê uma noite de descanso debaixo da graça dele, te dê uma semana de paz em nome de Jesus. Após a oração silenciosa, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Amém.